Muito boa tarde a vocês que estão aqui nos assistindo pelo YouTube, por você que está assistindo a gente pelo aplicativo da rádio 102.1 Gospel FM de Uberaba. Eu aqui de novo, doutora Ina Márcia, juntamente com o doutor Elias, no programa Vitrine Social e Saúde. Nós temos a honra de termos aqui como convidado Carlos Soares. Ele é acadêmico em serviços sociais pela Universidade Norte do Paraná, pela Unopar, conselheiro de dependência química pela Federação das Comunidades Terapêuticas Evangélicas do Brasil, pela FETEB, e conselheiro terapêutico pela Federação Latino-Americana de Comunidades Terapêuticas, Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas, também pela FEBRACT, fundador e presidente da Associação Fruto de Rua para Dependentes Químicos e Familiares. Ele é habilitado e é agente multiplicador de uso, Ele trabalha com isso, de uso nocivo de drogas pelo Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico pela DENARC, e capacitado em sistema de detecção de uso de dependência de substâncias psicoativas pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, UFTM. Com esse currículo que nós lemos aqui para vocês, nada mais, nada menos, a gente trouxe a pessoa para falar sobre um assunto que bate de frente com a sociedade. Ontem nós comemoramos o Natal, tempo de amor, tempo de renascer, esse renascimento em Cristo nas nossas vidas todos os dias. E diante desse olhar a gente fica olhando para as pessoas que são dependentes químicos. E o Carlos me falou uma coisa que hoje em dia a gente nem consegue separar. Às vezes você acha que você não é um dependente e diante do que ele me explanou, você já fica meio bagunçado. Será que eu sou? Será que eu não sou? Eu vou deixar ele explicar melhor para vocês. Se apresente aí, Carlos. Bom, primeiramente, boa tarde. Para mim é um prazer inenarrável estar aqui com vocês, participar desse programa que traz tanta informação, traz a questão da saúde. Eu falo muito sobre saúde física e também saúde mental, O programa Vitrine Social é um programa assim que eu queria muito estar aqui. Eu hoje sou formado em algumas dessas instituições, como você falou, sou também fundador do Gerando Valentes. Inclusive nós temos um programa que fala sobre isso hoje, com essa ótica, essa preocupação com a dependência química num formato de prevenção, porque a maior forma de combater a dependência química é com a prevenção. É lógico que nós temos hoje inúmeras pessoas que já estão doentes, vamos dizer assim. O nosso CID-10, o Código Internacional de Doenças, e a Organização Mundial de Saúde classifica assim, então, dependência química como doença, portadores dessa doença, mas nós temos que nos preocupar muito mais com essa nova geração que está chegando. Quando nós falamos de drogas, nós falamos de uma substância que existe há 2000 anos antes de Cristo e vai existir enquanto existir pessoas. As pessoas, elas buscam formas de burlar a lei, de fazer com que substâncias não sejam drogas em determinados locais. Por exemplo, o que é droga na América, talvez não é droga no Brasil. Eu posso te dar um exemplo, como por exemplo, sais de banho. No Brasil você pega sais de banho e coloca numa banheira. Na América, na Irlanda, essa mesma substância é uma droga muito potente e que causa alucinações gigantescas. E por aí vai, existem inúmeros tipos de drogas. Então, por hora é um prazer estar aqui com vocês, espero contribuir com o programa de vocês. Carlos, é um grande prazer te ter aqui. A sociedade sofre muito e às vezes a gente sofre muito, às vezes em ver uma pessoa na rua com a vida perdida, com tudo jogado fora no semáforo e em condições subhumanas. Isso é muito triste e nos incomoda muito.
Mas define para nós o que é droga. Bom, muitas das vezes as pessoas, inclusive quando eu ainda lembro na minha época de ensino fundamental, e sempre existia alguém que falava sobre droga, e quando a gente vai definir isso na nossa forma humana, simples, a gente fala droga é uma droga, droga é algo que não presta, droga isso, mas a Organização Mundial de Saúde, ela define droga como toda aquela substância que não é produzida pelo nosso organismo e é capaz de afetar o nosso sistema nervoso central. Tal logo, então, eu entendo que não é só o crack, a cocaína, a maconha que são drogas. A sociedade, infelizmente, ela trouxe essas substâncias como as substâncias mais perigosas, e sim, são substâncias ilícitas que causam uma destruição gigantesca, mas essa mesma sociedade romantiza o uso, por exemplo, do tabaco, do álcool e agora então do narguilé, por exemplo, que está aí distribuída no meio dos nossos jovens, mas que não deixam de ser drogas. As drogas elas se classificam em drogas lícitas e ilícitas. Então, tão logo eu entendo que, por exemplo, quem aqui hoje não usou droga? Quem aí dos nossos ouvintes hoje ainda não usou droga? Não tomou um café, não tomou uma dipirona, não fez o uso de um chocolate ou alguma coisa parecida. Então nós temos drogas lícitas, que são as drogas socialmente aceitas, e temos as ilícitas, que são as proibidas por leis. Mas precisamos ter muito cuidado, porque as lícitas, que são as que são romantizadas, geralmente são as portas de entrada para as ilícitas, o que leva uma pessoa a migrar de uma droga lícita para uma ilícita. Hoje nós falamos sobre isso, que é a curiosidade, mas também pode ser uma grande frustração. Nós estamos cansados de ouvir a sociedade como um todo falar que hoje eu vou afogar as mágoas. Afogar as mágoas é acabar com a minha frustração. Mas eu também hoje vou comemorar porque eu passei no vestibular. Então nós vemos que são duas situações diferentes, extremas, ambivalentes, extremas, euforia e também uma frustração, mas que levam as pessoas a usarem drogas lícitas e ilícitas. E aí o reforço ambiental, ele é um fator preponderante para que esse jovem, essa pessoa, esse indivíduo se inicialize ou não numa droga ilícita. Essa situação, por exemplo, eu posso discorrer rápido para você aqui, por um exemplo, o jovem a primeira vez nunca usou uma droga ilícita, vai na primeira festa do 8º ano da escola, nunca conseguiu ficar com uma pessoa, dar um beijo numa menina ou num rapaz que ele queria, chegou lá, nunca bebeu, nunca usou maconha, mas o grupinho fala, olha, se você usar, você vai ficar muito legal. Não, mas a minha mãe e tal, não posso. E de repente a festa continua até que ele vai e usa e consegue. Ele fica com a pessoa, ele vira o astro da noite, todo mundo gosta dele e tudo mais. No outro dia, como que será o tratamento dessa pessoa na escola? Será que ele vai ser tratado como quem? Como, geralmente, nossa, o rei da festa. Alguém fez, que aconteceu. entrou com a turminha, né? Mesmo que ele tenha uma ressaca horrível, dor de cabeça, na próxima semana, você acredita que ele quer novamente sentir isso? Ou se a mãe dele falar pra ele, ó, isso não presta, vai falar pra ele, opa, não presta como? Eu era super introspectivo, não tinha relacionamento nenhum, e agora eu sou o cara da minha sala, da minha escola. Agora uma situação inversa, de repente esse mesmo jovem vai jogar bola, ou essa menina vai a um clube, não sei, e esse grupo de amigos de repente aparece com um cigarro de maconha. A gente fala saca de um baseado, né, numa linguagem mais informal, pejorativa. Pega um cigarro de maconha e apresenta e fala, fuma? Ela, não fumo. Ó, se não fumar, você não vai com a gente. Ah, ninguém tá vendo mesmo, né? E também nem vai
com o mal de todo usuário recreativo é falar que não deu nada, não deu onda. E, nossa, não deu nada. Aí a hora que ele vai pegar, ou ela vai pegar o baseado, vira a viatura, toma ali aí uma abordagem, né? Num dito popular, um enquadro, toma ali um sarrafo e essa pessoa nem chega a experimentar. No próximo momento, o episódio que essa pessoa vê maconha, qual vai ser a reação dela? Rejeição, provável. Quero nem saber disso. Sai pra lá, sai pra lá. Então essas coisas são super importantes. Os reforços ambientais, eles fazem parte muito do sistema mesolímbico do cidadão. Nós temos no nosso sistema mesolímbico 3 neurotransmissores que são fundamentais. O tegmentral ventral, ele é responsável por dizer, olha, chegou coisa nova no corpo. Nunca experimentei quiabo. E a amígdalas, que é o neurotransmissor da direita, ele é responsável por dizer, quiabo é bom. O da esquerda é responsável por dizer, não é bom. E aí, o único problema que nós temos é que isso vai ser registrado apenas uma vez. E aí, registrado apenas uma vez, é por isso que nós temos tantos dependentes químicos e tantos índices de recaída. Porque já registrou ali uma vez só, que é bom, e agora lutar contra isso é o resto da vida. Nossa, e você fala... Só corrigir, porque eu não falei o nome do da esquerda, é núcleos accumbens, tá? O neurotransmissor. E a gente vendo você falar assim, Carlos, sobre esse assunto que atinge a sociedade de maneira tão cruel, que entra dentro dos lares, e a gente que é pai, mãe, a gente fica, parece que de mãos atadas, a gente não sabe, que a gente conversa com os nossos filhos e a sociedade às vezes impõe outras coisas. Tem até uma ouvinte nossa aqui, ó, que já faz uma pergunta para você, Carlos. Sim. Além do diálogo, tem alguma maneira de evitar que os nossos filhos caiam nesses vícios? Sim, é muito importante, principalmente nessa geração. Eu sou da geração 80, né? Os anos melhores, 80, 90. Mas essa geração é Rodolfo? Rodolfo, olha lá, o Rodolfo está com o celular na mão. Essa geração, ela está com a informação na palma da mão. Muito rápido. Perdeu-se o valor, perdeu-se a identidade, o amor. A Bíblia já falava sobre isso, que o amor de muitos esfriariam. Antes nós ouvíamos falar que o fulano morreu. Hoje nós temos condições de ver alguém sendo assassinado, sendo transmitido ao vivo. Ao vivo. Então, o que nós aconselhamos? Da mesma forma que essas ferramentas, viu, Luciene? Essas ferramentas, elas são negativas, você pode transformar elas em positivas. E aí a proximidade, a amizade, o melhor amigo do seu filho tem que ser você. Porque se não for você, o traficante vai ser. Se não for você, o amigo mais descolado da escola, que não estuda, que tem um índice mais baixo de estudo, mas é o que tem lá, o índice de coletividade maior, o legalzão, vai ser o melhor amigo do seu filho. Hoje, traficantes, eles aliciam crianças na porta das escolas por introspecção. Porque elas sabem que elas são tão introspectivas a ponto de não conversarem com os pais. Então elas conseguem guardar, esconder drogas dentro de casa e às vezes nem ter ciência de que aquilo é uma droga. Porque se falar pra ele nem mexe. Então, uma das coisas que eu sou pai, eu tenho uma filha de 15 anos, na verdade eu tenho uma de 18, que é a Maria Eduarda, é minha filha, foi eu que criei. Tem a minha filha, a Giovana, de 15, o Caleb, de 11, e tem uma bebê de 1 ano e 8 meses. Tirando a bebê, os outros todos conhecem todos os tipos de substâncias. É lógico que
não é tão fácil assim conseguir, mas existem. Por exemplo, eu sou formado pelo DENARC. O DENARC é o Departamento Nacional de Repreensão ao Narcotráfico do estado de São Paulo. Foi quem prendeu o maior traficante de todos os tempos, o Juan Pablo Obadias. Me formei lá, fiquei lá 15 dias estudando, e aí a gente tem acesso a todo tipo de droga. Mas se você não tiver acesso à droga propriamente dito, tem acesso à internet, mostre. Porque a maioria dos traficantes, das pessoas que convidam os seus filhos para poder usar drogas, eles não falam assim, ó. Eles falam assim, quer dizer, usa, vai ser legal, você vai sentir algo bem diferente, é gostoso e tal, e tal, e tal. Porque foi assim comigo. Mas eles não me falaram que 15 anos depois eu estaria debaixo de um viaduto esperando na fila da sopa. Então, o que nós precisamos ter é muita proximidade, confiança, diálogo e mostrar mesmo, estudar. A instituição hoje, o Fruto Ru, Gerando Valentes, um dos pilares de engajamento é conhecimento. Essa folha tem algumas das minhas formações, mas todo ano eu procuro fazer 2, 3, 4 cursos, porque dependência química já não é mais a mesma de 10, de 2 anos atrás. Hoje nós estamos falando de uma droga que vai chegar no Brasil altamente potente, e aí não existe droga mais pesada ou menos pesada. Existem drogas potentes e menos potentes, que potencializam, que se chama pó de mico. Depois vocês estudem. No Reino Unido, na Inglaterra, está já destruindo grande parte da população de alto padrão. Olha, é de assustar, né? Isso tudo que você está falando pra gente. E eu queria te perguntar uma coisa, Carlos. Uma vez nós estávamos no sinaleiro e veio uma pessoa pedir dinheiro. E eu falei pro meu filho mais velho, Rodolfo era muito pequeno ainda, eu falei para ele, essa pessoa está nessa situação porque a vida oferece 2 caminhos. E ela pegou um caminho que levou a ela a essa situação. Você, eu não sei a idade que você caiu, né, nesse vício e tudo. Você sentiu isso também? Que você tinha 2 caminhos e que você optou por um ou sempre foi te oferecido esse caminho mesmo do vício? Bom, na verdade, dia 30 agora faz 30 dias que a minha mãe faleceu. A minha mãe, ela escolheu ser minha mãe, né? Eu até estou escrevendo um livro, vou publicar algo sobre. Eu fui adotado com 6 meses de idade e encontrado numa lata de lixo. Inclusive, eu encontrei agora nas coisas dela lá o paletó que ela me achou quando eu tinha 6 meses de idade. Depois eu vou mostrar pra vocês. Ela guardou ele por 37 anos. E eu tive muitas oportunidades na vida, porque a minha mãe casou novamente, meu padrasto, meu pai era advogado, então quando me iniciei, né, no uso de substâncias psicoativas, foi através de uma frustração muito grande. Meu pai tinha falecido e eu descobri que eu era filho adotivo com 18 anos, cursando educação física. Oxe. Então eu tinha toda a oportunidade para não entrar no vício, no uso. Mas isso é muito ambivalente, porque se você for em qualquer campus de qualquer universidade, se você não encontrar crack, você vai encontrar cocaína. Você vai encontrar lança-perfume, loló, maconha, e aí maconha. Mas o que acontece? A cocaína e o crack é a mesma substância. O que muda é a forma de se usar. Uma é aspirada e a outra, então, é inalada. O motivador, o fator que me fez usar drogas, não foi um fator social, não foi um fator de desespero, não foi um fator de pobreza extrema, nada disso. Foi o que eu falei no começo. Ou é uma euforia muito grande, ou uma frustração muito grande. E é muito interessante, porque são 2 episódios muito parecidos. Eu começo a usar drogas
quando meu pai morre, e hoje eu enfrento a morte da minha mãe com muita sobriedade. Isso não me faz usar droga, muito pelo contrário, me faz estou fundando uma nova instituição para lidar com o tabagismo. Então, assim, a leitura disso é muito diferente. Agora, pedi dinheiro muitos anos no Farol, fiquei no Farol durante 3 anos, na Cracolândia, em São Paulo. As pessoas, elas pré-julgam, criticam e falam muita coisa sem saber quem que está do outro lado do vidro. Quem é aquela pessoa, aquele ser humano? Se um dia tiver a oportunidade, pare e converse, busque saber. Eu não sou contra e nem a favor. Eu sinto muito o que Deus fala no meu coração. Jesus, como ele está... Jesus não, os discípulos, quando eles estão subindo ao templo, em Atos dos Apóstolos, depois que Jesus, então, ele ressuscita, ali tem um paralítico pedindo uma moeda. E ele está pedindo uma moeda. E aí, quando Pedro e João fitam os olhos nele, ele fala, não dá uma moeda. Ele fala, olha, não temos ouro e nem prata, mas aquilo que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Agora, a pergunta é, Jesus já entrou por aquele templo, ele orava naquele lugar. Quantas vezes será que Jesus não deu uma moeda para ele? Ou quantas outras pessoas não deram uma moeda para ele? Não arremessaram uma moeda para ele? O que ele queria naquele momento era uma moeda. Durante muito tempo, o que eu queria no Farol era uma moeda. Mas chegou um dia que eu quis a transformação. O Fruto de Rua fez 6 anos ontem, dia 25 de dezembro de 2014. Nosso maior fruto se chama Hilda Mendes Ferreira. Ela é da Igreja Assembleia de Deus do Brasil e ela está há 6 anos sóbria. Mas no dia que eu a conheci, no Natal de 2014, ela me pediu uma moeda. E o que eu dei para ela foi uma moeda. Era o que eu tinha. Só que eu falei para ela, olha, eu vou orar sobre esse dinheiro. E vai ser a última droga. Se você for usar droga, eu não sei se você vai usar ou não. Mas se você for usar droga, vai ser a última droga que você vai usar. Você crê nisso? Ela falou, eu creio. E ela está há 6 anos limpa, construiu família, é do ministério. Agora, tem pessoas que vão usar droga? Tem pessoas que vão usar droga. Mas eu prefiro acreditar que também existem pessoas que através dessa moeda, que às vezes nós damos, porque eu continuo dando, eu morei na rua, eu sei como que é, eu estou evitando muitas das vezes um homicídio, porque por causa de R$2 que falta, a pessoa mata outra pessoa. Eu estou evitando um furto, uma agressão, muitas outras coisas também, porque eu estou fazendo a minha parte. Eu oro, abençoo e dou. Nem sempre. Isso é muito revelação. É meio que complexo eu falar isso, nem sei se é herético, mas muita gente também não oferta e não dizima na igreja porque não recebe essa revelação no coração. Então, assim, nós precisamos estar com intimidade para entender isso. Nem sempre eu dou, mas em alguns momentos, sim, eu dou uma moeda, o que eu tenho ali. A Bíblia diz que nós temos que estar sempre com a mão aberta para dar. Eu gosto muito do apóstolo Luiz Hermínio, que ele fala algo sobre isso muito interessante. Que ele fala, a Bíblia fala assim, ó, todo aquele que te pede, dê com amor. Ele não te fala, julgue o que ele vai fazer com aquilo. Ele te fala para você dar. E aí a gente pratica 5 ofertas, né? Vai aquilo que está no seu coração. Eu particularmente prefiro dar uma moeda para alguém que fala que vai comprar uma dose de cachaça, que vai usar uma droga, do que aquele que para na minha porta e conta meia hora de mentira para ganhar a mesma moeda. Aquele que chega e fala a verdade assim, não, eu quero porque eu preciso demais usar a droga, aquele ali meu coração dói, mas eu ainda dou a moeda para ele de coração, porque ele foi honesto. Aquele que chega com um monte de história, com um monte de mentira, esse eu acho terrível, eu acho pior.
A manipulação, ela é uma das características que está impregnada no meio dos dependentes químicos. Manipulação, procrastinação, isso você vai ver não só durante o uso, você vai ver também durante o processo de recuperação. Uma das maiores dificuldades de lidar com o dependente químico não é nem com a droga. Por exemplo, instituição fruto de rua quando fazia acolhimentos. Qual que era o princípio para estar lá? O princípio é parar de usar drogas. E qual que era o objetivo? Porque muitas das vezes as pessoas confundem. O objetivo aqui é qual? Parar de usar droga? Sim ou não? Olha, Sim ou não? né? Difícil. A gente queria ajudar as pessoas, né? Tá. A entender o próprio vício e ver Mas ter o objetivo capacidade, né? não é esse. O objetivo de uma instituição Informar, que né? faz um trabalho pautado em conhecimento, em equipe multidisciplinar, nunca pode ser parar de usar droga. Porque parar de usar droga, as pessoas conseguem parar até na rua. A literatura de narcóticos anônimos vai dizer que em alguns momentos nós vamos estar sóbrios. Quando? Quando a gente dorme 3 dias seguidos e acorda. Acordou sóbrio, acordou limpo. Escolheu novamente usar droga, recaiu. Então o princípio do portão para dentro é não usar droga. E aí quando eu falava muito ainda quando a instituição acolhia, é que se o seu princípio, se o seu objetivo aqui for parar de usar droga, você já pode ir embora. Porque você já parou. Do portão para dentro não se usa. O objetivo é transformar vidas. O objetivo é fazer aquela limpeza que Jesus faz, de tirar os carrapichos, dos defeitos de caráter, lapidar essa pessoa. Aquele que mentia não mente mais, aquele que procrastina não procrastina mais, aquele que adultera não adultera mais. Então é essas coisas que levam o indivíduo a usar droga. Quando eu começo a fazer uma introspecção na minha vida, eu comecei a usar droga quando eu desviava o troco do pão que a minha mãe me dava. Busca o pão lá pra mim. Eu buscava o pão, comprava uma rosca, comia no meio do caminho e guardava 2 moedas. Comecei a usar droga ali, nesses defeitos de caráter. Que a droga, por si só, é só a cereja do bolo. Ela só é a cereja do bolo. Que quando você tira a droga, a maioria das famílias vão falar assim: ah, é um menino tão bom, sem a droga. Tirando a droga, ele é uma pessoa maravilhosa. Já ouviram? Já. Então, por que a droga é o problema? Tirou a droga, ele é uma pessoa maravilhosa? Não. Tirou a droga, ele precisa ser tratado. E essa palavra hoje não está sendo mais relacionada ao meio, porque mudou-se muito a legislação, acolhido, né? Porque quando a gente fala de tratamento, precisa-se de um aparelho de saúde mesmo, uma clínica. Então as comunidades terapêuticas hoje elas acolhem. E aí elas orientam, elas fazem o trabalho de prevenção, mas tratar mesmo é como se tivesse ali uma injeção ou um comprimido que falava, ó, toma isso e você vai ficar curado. E a dependência química, ela é multifatorial. Ela é biopsicossocial e espiritual. Precisa se alinhar todos esses fatores. Então, como é que você trata o espiritual? Com Deus. Como é que você trata o biológico? E o psicológico? Então, precisa-se de uma equipe, sim. E precisa, essa é a maior dificuldade, às vezes, das comunidades terapêuticas, dos trabalhos, entender que é de trás para frente. As pessoas querem chegar nas comunidades, e aí, como vocês são da área da saúde, e a coisa, o fator que mais afeta no dependente químico no uso é os dentes. O esmalte dos dentes. Todos têm problema com dentes, porque a cocaína, o crack, todas as substâncias que eles colocam, até estão colocando agora solução de bateria na droga. É para poder destruir mesmo. Então, acaba com o dente. Mas muito rápido, da mesma forma que uma pessoa fica no uso lá 6 meses e destrói o físico, em 15 dias ele também
se recupera. E aí ele já acha que está pronto. E aí não é assim. É preciso de um tempo e um espaço para que ele alinhe realmente todos esses fatores bio, psíquico, social e espiritual. E o espiritual, meu irmão, é uma das partes mais complicadas, porque ter intimidade com Deus não é da noite pro dia, não é um pastel, não é um miojo. Isso leva tempo, né? Isso leva intimidade. Nossa, a sociedade tem um papel profundo nisso, né? Mas eu acho que o papel principal é o da família. Como estruturar a família? A família, eu costumo dizer que ela é 60% de tudo isso. Tanto no momento do uso, quanto no momento da recuperação. No momento do uso, ela se torna codependente. E codependente é também uma doença. Nós precisamos estudar a codependência. Nós trabalhamos muito a codependência. A família precisa ter ferramentas. Quando chegou no Brasil o trabalho do amor exigente, não sei se vocês conhecem, esse trabalho ele veio dos Estados Unidos. Assim, junto com a recuperação que também veio do modelo Minnesota, Synanon, a gente importa muitas coisas dos Estados Unidos. E aí também veio o trabalho do amor exigente. Mas a nossa cultura está muito longe da cultura dos Estados Unidos. Então, quando chegou esse trabalho do amor exigente, colocavam-se muitos filhos para fora de casa. Ou era sim, sim, não, não. Não tinha isso que eu acabei de falar, meio termo. Entende? Que vamos comunicar, vamos dialogar. E aí a família começou a colocar pessoas que não tinham condições nenhuma de sobreviver na rua. Então a família, no uso, ela tem um papel muito importante de ser assertiva, de falar não. Não aceito o seu uso. Precisamos procurar ajuda. E essa ajuda, ela vem de diversas formas. Nós entendemos que não existe um só modelo de tratamento que vai servir ou que vai ser o modelo máximo para todo o tipo de indivíduo. Por quê? É singular. O que serve para mim não serve para você e tampouco para o nosso companheiro. Então, se isso é singular, só a família vai saber como lidar com isso. Sabendo o que ele gosta, o que eu tiro, o que eu modero, o que eu faço e o que eu não devo dar, o que eu não devo fazer. A família, muitas das vezes, ela faz promessas que ela não consegue cumprir e ela começa a barganhar. Ela nunca deve fazer isso. Olha, busca ajuda que eu vou te dar uma moto. Isso é algo que a gente nunca vai incentivar a família a fazer. E aí depois que essa pessoa está na comunidade, em tratamento, a família faz algo que é muito triste, que é pegar esse indivíduo, que era o problema da família, né? E fazer com que ele seja agora, então, um ponto de união e às vezes até um programa de final de semana. Por exemplo, eu vejo muito acontecer famílias que estão todas desestruturadas, que não se encontram há muito tempo, o pai não conversa com a mãe e tal, mas agora ele vai internar. E aí precisa de um enxoval. O pai vai ajudar com tanto, o tio vai comprar isso e aquilo. Todo mundo se une. E aí são geralmente 9 meses. Durante esses 9 meses, vamos lá visitar fulano. De 15 em 15 dias, vai todo mundo, leva aquela alimentação legal, todo mundo leva o tênis que ele gosta, a tia vai comprar, vai fazer a lasanha. E quando acaba os 9 meses? A família agora não tem o que fazer. Aí eu já vi. O problema voltou. Não, as famílias começaram a boicotar essa pessoa, porque ele no uso, ele vira um elo
de união da família. Ele agora caminhando sozinho, o que nós vamos fazer? O que essa família vai fazer agora? Então a família, principalmente as mães, a minha mãe, quando eu tive 18 internações. Nas primeiras internações, a primeira coisa que ela fazia quando eu chegava é me abraçar, cheirar. A minha irmã, se estiver escutando, eu vou falar a verdade, me boicotava porque o dependente químico tem muita dificuldade de lidar com dinheiro. Deixava dinheiro dando sopa, dinheiro 50, 80 reais. Já fizeram até deixar droga, bebida. Famílias que acreditam que álcool não é... O problema dele não é o álcool, é o crack. E aí vamos comemorar a saída dele? Ou vamos pegar agora um final de semana e vamos beber? E aí automaticamente você acha que esse rapaz, essa moça vai ou não beber? Então a família precisa estar muito consciente. Existe um modelo que ele é modelo mesmo de tratamento na Itália, que é o melhor. Existe uma psicóloga que se chama Laura Fracasso. Apesar do sobrenome dela ser muito sugestivo, mas ela é um sucesso. Eu me formei com ela, a Laura, ela se sujeitou para conhecer na íntegra, não sendo uma dependente química, a se internar junto com as dependentes químicas. E ela passou 2 anos. Nossa. E na Itália, existe um modelo que quando um dependente químico precisa de tratamento, interna-se a família inteira. Esse é o melhor modelo. A família toda vai ficar 9 meses internada, entendendo o que é linguagem de recuperação, entendendo o que é cronograma, entendendo o que são limites preciosos, entendendo o que é pressão positiva dos pares, entendendo o que é quebra de privilégio, entendendo tudo isso. Porque quando essa pessoa sai, eles estão falando a mesma língua. Eu ia te perguntar justamente isso, porque quando a pessoa chega em casa, eu acho que a família tá numa sintonia e ele em outra, né? Sim. E aí acontece essa discrepância de valores, né? E a família quer aquela recuperação, mas não sabe como ajudar na recuperação. Aí nós temos 2 problemas, então. Nós temos o problema da reinserção da pessoa na família e a reinserção da pessoa na sociedade. E eles não conversam a mesma língua. Mas aí, o que acontece? Nós estamos com um projeto, eu nessa caminhada agora como candidato a vereador, eu deixei a minha candidatura para apoiar o meu pastor Heloísio, porque nós precisamos muito, mas é muito mesmo, implantar em Uberaba a comunidade terapêutica pública. O fruto de rua foi interditado por uma coisa irrelevante, até mesmo assim, discrepante ou talvez incoerente, que foi por causa de um alvará sanitário em um local que não tinha saneamento básico. O restante tinha tudo. E aí a própria prefeitura de Uberaba me encaminhava inúmeras pessoas para lá. O meu trabalho foi reconhecido na Califórnia, na Inglaterra, na Fátima Bernardes, no Pedro Bial. Eu estive em todos esses lugares, fora as TV locais. Mas eles não tiveram nenhum cuidado, principalmente no momento de pandemia, de nos dar apoio para poder acolher essas pessoas. Então, eu tive a atitude de parar o trabalho e esperar o momento certo. Então, eu estou acreditando muito nessa nova gestão do Executivo, junto com o Legislativo, essa bancada nova de pessoas que querem muito ajudar. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos hoje lá 3 pessoas que defendem muito piamente a causa animal. Mas a causa humana... Outro dia eu vi um magistrado com a doutora desembargadora Rosa Verbe no Supremo Tribunal Federal,
uma pauta falando sobre a galinha da macumba. Sobre a causa da galinha, da vida da galinha da macumba. E aí é importante fomentar que esse doutor falou, olha, eu vejo hoje negros serem mortos como cachorro nas periferias de São Paulo, mas essas vidas não causam comoção nenhuma. Ah, mas a vida da galinha da religião de negro, essa causa. Então o que nós precisamos? Não é nem a questão da família, meu irmão, é a questão de instituições sérias que façam uma reinserção social de qualidade, que façam um trabalho de acolhimento, mas que também façam o trabalho de reinserção, desde o primeiro momento. A reinserção social, ela não precisa ser no final. Depois de 9 meses que a pessoa acha que o carro tá voando, que ele quer tudo. Ele quer ter o tênis da moda, o celular da moda, tudo da moda, porque ele ficou 9 meses dentro de uma instituição fechado e não viu nada. Ele tem que ser reinserido desde o primeiro dia. Então o que falta é um trabalho realmente de qualidade que faça isso desde o primeiro dia. É verdade. Eu gostaria aqui muito de agradecer. Hoje nós não tivemos nem comercial, o assunto é muito importante, Já né? acabou? Já acabou. Olha só, 1 hora se passou a gente falando sobre esse assunto. E agradecer o pessoal aqui que está com a gente no YouTube, a Lucirley, a Luciene de Queluz, o Edivaldo lá de Sacramento, a Suzy, muito obrigada, Suzy, pelo seu apoio de sempre, o Cícero, a Rayane também aqui está com a gente, o Leandro, um grande amigo nosso, está lá em Itumbiara ouvindo a gente, a Tainara, ela está acho que não é na Bahia não, ela veio da Bahia, mas ela veio visitar aqui Uberaba, está assistindo a gente aqui também, a Solange. Muito obrigada a todos que ouviram a gente pela Rádio 102, a todos que participaram no YouTube e agradecer você. Deixe aqui para nós também as suas redes sociais, porque eu acredito que muitas mães, pais, famílias, né? Pessoas que às vezes estavam passando na rua, isso é um assunto que eu acredito que aqui não tenha nenhuma família que não tenha passado por isso, que aqui não tenha nenhum ser humano que tenha lançado um olhar para nenhuma pessoa que estivesse esse problema, porque se você não viu até hoje, é porque você não andou de olhos abertos, né? Na rua, em qualquer lugar, em qualquer cidade do Brasil. Sim. Né? Bom, as minhas redes sociais é @Carlos Soares ou @Fruto de Rua, @Genando Valentes. O tempo ele urge, né? Eu só queria fomentar em 1 minuto que, de acordo com a definição da Organização Mundial de Saúde, a dependência química é sim uma doença caracterizada pelo uso de uma ou mais substâncias psicoativas, ou seja, que causam mudança no estado físico e mental das pessoas. E o segredo para poder lidar com um dependente químico, ele sempre vai ser o que o mestre nos ensinou, é o amor. Se você não tiver amor, de nada adianta, porque realmente dependência química é algo que pessoas que não têm amor nunca vão entender, nunca vão conseguir lidar. E quero me colocar à disposição para me autoconvidar para Nós vamos ter outros programas aí, viu, ou Carlos? talvez de repente o direto no YouTube, porque o assunto ele é muito complexo. Peço perdão por ter falado demais, tomado tempo de vocês. Isso, eu a acho gente não que- conseguiu desenvolver tantas perguntas porque realmente é algo que muda muito. E encerrar dizendo que é possível ser feliz sem drogas, porque o Senhor, ele nos castigou muito, mas não nos entregou à morte. Carlos, obrigado de coração. E assim, nós aqui do Vitrine Social e Saúde, nós vamos engrossar essa força lá junto da câmera para fazer pressão, para pedir ajuda, porque esse trabalho social é nosso também. Sim. É o nosso foco aqui também. Obrigado a todos, fiquem todos com Deus e até semana que vem. Até. Muito obrigada, pessoal.